Às vezes, a mensagem mais poderosa que você pode mandar é aquela que você nunca fala em voz alta. Quando você os ignora, eles sentem isso. Você acha que é só silêncio, só espaço, só uma pausa no ritmo. Mas para eles é um trovão, é estática, é caos envolto em calma. Meus amigos, as pessoas raramente apreciam o que ainda está à sua frente. Elas se acostumam com a sua presença como se fosse música de fundo, mas quando você corta o som, fica em silêncio. De repente, elas ficam confusas, rebobinam, se perguntando por que a música parou. É isso que acontece quando você para de perseguir, para de explicar, para de aparecer com toda a sua energia e começa a aparecer por si mesmo. Antes de mergulharmos mais fundo nesse jogo mental, que não é realmente um jogo, é domínio emocional. Não esquece de clicar no botão curtir e se inscrever, porque estamos prestes a revelar como fazer isso. O distanciamento não é crueldade, é clareza. E quanto mais você aprender a proteger sua energia, mais eles sentirão sua ausência como um vento frio soprando sobre uma memória que nunca pensaram que desapareceria. Então, aperte esse botão e vamos crescer juntos. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem ser uma chama na vida de alguém, uma chama quente e constante. Eles aquecem as mãos nela, se acostumam com ela, nem agradecem mais. E um dia, essa chama simplesmente se apaga. Sem aviso, sem explicação, apenas silêncio. Você acha que eles vão dar de ombros? Não. Eles vão entrar em pânico. Vão começar a culpar o ar, o vento, a temperatura da sala. Qualquer coisa, menos sua própria negligência. Era isso que sua energia representava. Um fogo que eles achavam que nunca se apagaria. Mas o silêncio, meus amigos, é quando eles percebem que nunca tiveram direito ao seu calor. Fomos alimentados com essa mentira de que, para sermos amados, respeitados, vistos, temos que estar sempre presentes, nos explicar, comunicar em excesso, nos curvar, provar. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. As pessoas valorizam o que temem perder. E você não se torna valioso por estar sempre disponível. Você se torna valioso quando sua presença é um privilégio, não um castigo. Você continua cedendo para manter a paz. Você não está sendo tóxico, não está sendo rude, não está jogando jogos. Você está escolhendo sua paz. E adivinhe, esse silêncio que parece distância para eles é o seu alinhamento com a sua própria dignidade, o seu próprio tempo, os seus próprios limites emocionais. E sim, isso dói para eles, mas não porque você os magoou. Dói porque, de repente, eles têm que lidar com tudo o que você costumava carregar. Deixa eu te dizer uma coisa que pode doer. As pessoas nem sempre sentem sua falta. Elas sentem falta de como era fácil quando você estava por perto, quando você parou de ligar. Elas não perderam você. Elas perderam o acesso ao conforto. E quando começarem a se perguntar por que você não está reagindo, por que não mordeu a isca, por que sua energia desapareceu como névoa, vão achar que você está jogando um jogo. Mas a verdade é que você finalmente saiu do jogo em que eles tentaram te prender. Veja bem, pessoal, você não precisa revidar. Você não precisa postar uma citação ou escrever uma longa mensagem. Seu silêncio é a mensagem mais alta que você já enviou, não do tipo que grita, mas do tipo que ecoa repetidamente dentro da cabeça deles. Porque ignorá-los não significa que você não se importa. Significa que você se importa mais consigo mesmo agora. E isso, meus amigos, é poder. Então, fiquem comigo, porque neste vídeo não estamos apenas ignorando para ser frios. Estamos ignorando para recuperar. Recuperar nosso tempo, nossa voz, nosso poder. E no final você saberá exatamente por quê. Seu silêncio não é fraqueza. É estratégia. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio fala. Deixe que eles leiam. Deixe-se sentir. E se você está passando por essa mudança hoje, aperte o botão curtir e inscreva-se. Porque esse silêncio, essa força,
Essa mudança de energia é só o começo. Número 1. A atenção é a moeda do controle e você está levando-os à falência. Quando você para de alimentar alguém com sua energia, essa pessoa não fica apenas com fome. Ela vai procurar por ela em todos os outros lugares e ainda assim não encontra nada. Isso faz sentido, não é? Porque você já passou por isso, aparecendo, verificando, sempre se certificando de que eles estavam bem, sempre sendo o primeiro a entrar em contato, a consertar, a explicar. Você se tornou o patrocinador emocional deles. Mas aqui está a verdade brutal, meus amigos. As pessoas ficam viciadas na atenção que nunca mereceram. Elas passam a achar que têm direito à energia que você deu de graça. E quando você finalmente fecha a torneira, esse silêncio parece violência para elas. Não porque você as magoou, mas porque você parou de alimentar a necessidade delas de controle. Imagina isso. Imagina alguém que sempre recebeu luz. Toda vez que entra na sala, um interruptor é acionado e as luzes se acendem. Eles nunca se perguntam como, nunca perguntam de onde vem a energia. Eles simplesmente assumem que ela sempre estará lá. E um dia, você corta a energia. Sem aviso, sem explicação, apenas escuridão. Você não tirou nada. Você apenas parou de dar o que nunca foi apreciado. Agora, de repente, todas as sombras os assustam. Todo o silêncio os faz suar. Eles não estão sentindo falta da luz. Estão em pânico com a escuridão. Eles nunca estavam preparados para ficar na escuridão. Era isso que sua atenção representava. Era isso que sua consistência se tornou. O conforto deles, o espelho deles, a sensação de serem desejados, especiais, vistos. E agora, isso se foi. E eles não sabem o que fazer com esse vazio. Vejam, pessoal, as pessoas não anseiam por amor tanto quanto anseiam por validação. Deixem isso entrar na cabeça. Elas não estão com o coração partido por terem perdido vocês. Elas estão confusas por terem perdido o reflexo de si mesmas que costumavam ver nos olhos de vocês. E quando vocês param de lhes dar esse espelho, quando as ignoram, não para serem frios, mas para escolherem a paz, elas não conseguem parar de olhar para o espaço negro onde sua admiração costumava habitar. Seu ego está faminto, seu controle está escapando, suas suposições estão destruídas. Mas vamos ser realistas por um momento. Vamos falar sobre por que isso é tão difícil para você. Por que ignorar alguém que te magoou, que te deu como certo, que jogou jogos? Parece que você é quem está fazendo algo errado. Isso é mentira. Fomos ensinados que ser emocionalmente disponível, infinitamente responsivo, sempre presente, faz de você uma pessoa amorosa. Não, isso só faz de você previsível, fácil de alcançar, fácil de ler, fácil de ignorar. Porque aqui está a verdade nua e crua. As pessoas não perseguem o que está sempre ali de braços abertos. Elas perseguem o que parece incerto, o que parece poderoso, o que parece que pode ir embora a qualquer momento. Não porque elas sejam tóxicas, mas porque a mente humana é programada para perseguir o que parece valioso. E nada parece mais valioso do que o que pode desaparecer. Esse é o paradoxo, não é? No momento em que você para de reagir, eles começam a refletir. No momento em que você se afasta, eles se aproximam. Eles se perguntam: espere, o que aconteceu? Por que eles não estão respondendo? Será que eu os perdi? E é aí, meus amigos, que seu silêncio se torna magnético. Você não está magoando eles. Você está ajudando eles a perceberem quem eram quando tinham acesso a você. E essa percepção não parece vingança. Parece um crescimento da sua parte e da parte deles, se forem capazes disso. Mas, mais importante, esse silêncio, esse ignorar, é para você. É o seu lembrete de que sua energia é sagrada, que seu tempo não é um presente que você dá para qualquer um que o queira, que sua presença é um privilégio,
não uma configuração padrão. Então, sim, é difícil. É difícil porque você está acostumado a se importar, você está acostumado a consertar, você está acostumado a dar espaço, mesmo quando isso te destrói. Você foi condicionado a acreditar que o silêncio é frio, que a distância é rude, que ignorar alguém é cruel. Mas essa é a programação das pessoas que se beneficiaram do seu esgotamento. Pessoas que usaram sua empatia como acesso. E agora, quando você escolhe a si mesmo, elas chamam isso de manipulação. Não, isso não é culpa sua. São elas enfrentando uma versão sua que não podem mais controlar. E olha, eu entendo, sua mente vai começar a pregar peças. E se elas acharem que eu não me importo? E se eles seguirem em frente? E se eu for o vilão agora? Mas a questão é a seguinte: eles já fizeram as pazes com o fato de te entenderem mal quando isso lhes convinha. Então, agora é a sua vez de fazer as pazes com o fato de ser mal interpretado, para o seu próprio bem. Isso é estoicismo, isso é maturidade, isso é força. Deixe que eles inventem suas histórias, deixe que criem suas narrativas. Você mudou? Eles dirão. E eles estão certos. Você mudou mesmo. Você mudou de uma pessoa que tolerava desrespeito para uma pessoa que nem se abala com o silêncio. Isso é crescimento, meus amigos. Isso é poder. E é por isso que eles não podem mais ignorar você. Não porque você gritou. Não porque você implorou. Não porque você explicou. Mas porque você ficou em silêncio. E no seu silêncio, eles se encontraram e não gostaram do que viram. Então, se você está sentindo o peso da decisão de se afastar, de ignorar, de entrar no seu poder silencioso, deixe que isso seja o seu lembrete. Você não é fraco. Você não é amargo. Você não é insensível. Você está se curando. Você está escolhendo a paz em vez de agradar as pessoas. Você está escolhendo o mistério em vez da explicação. Você está escolhendo seu eu superior. E isso requer coragem. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Minha energia é cara. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não está mais dando descontos na sua dignidade. Fique comigo, porque o que vamos desvendar a seguir vai mostrar exatamente como seu silêncio emocional se torna sua mensagem mais inesquecível. Número 2. Sua presença era o poder deles. Sua ausência é o alerta deles. Eles não perceberam sua presença até que ela parou de aparecer. É assim que seu silêncio é realmente alto. Vamos ser honestos, pessoal. A maioria das pessoas não reconhece seu valor enquanto está se deleitando com ele. Elas acham que sua lealdade é automática, sua atenção é infinita e sua presença sempre garantida. Você se torna parte do cenário, como o sol que nasce todas as manhãs. Confiável, previsível, seguro. Mas aqui está o que faz a diferença. Quando o sol para de nascer, mesmo que seja por um dia, o mundo entra em pânico. E é exatamente isso que acontece quando você, que sempre esteve presente, desaparece de repente, sem aviso prévio, sem fazer barulho. Você simplesmente para de aparecer. E acredite, eles sentem isso. Eles não valorizavam sua presença quando a tinham, porque era muito fácil. Você respondia rápido demais, arranjava tempo rápido demais, perdoava generosamente demais. E agora, quando você se calou, quando finalmente retirou essa energia consistente, eles ficaram em uma sala cheia de fantasmas e ecos. Sua ausência começa a gritar. Ela grita a verdade. Eles se recusaram a ouvir quando sua voz era suave e sua presença era calorosa. Veja, a questão é que sua presença não era apenas companhia, era estabilidade, era segurança, era conforto. Eles nunca mereceram, mas sempre esperaram. E agora que você se afastou, eles não estão confusos porque você mudou. Eles estão apavorados porque você parou de se ajustar a eles. Essa é a verdadeira mudança. Não em quem você é,
mas no que você agora permite. Veja bem, as pessoas não ficam com medo quando você está bravo. Elas ficam com medo quando você fica em silêncio, porque a raiva ainda significa que você se importa. A raiva ainda significa que elas têm você emocionalmente preso. Mas o silêncio é mistério. O silêncio é poder. O silêncio é distanciamento revestido de dignidade. E quando você para de reagir, quando você para de explicar, eles percebem algo crucial. Eles não têm mais acesso a você, não como antes. É aí que o pânico se instala. É aí que o rebobinar começa. Eles começam a pensar na última conversa que tiveram com você. Eles se perguntam se perderam algum sinal, uma mudança de tom, uma palavra que os atingiu mais profundamente do que perceberam. Eles começam a questionar tudo o que você costumava fazer por eles, porque agora esse espaço está vazio. E essa é a parte que eles não suportam. Não o seu silêncio em si, mas a reflexão que o silêncio os obriga a fazer. Uma reflexão que os lembra de que eles nunca tiveram direito à sua energia. Eles apenas foram mimados por ela. Deixa eu desmascarar uma mentira que tem controlado sua vida por muito tempo. Seu valor não aumenta com a sua disponibilidade. Ele aumenta no momento em que você deixa de estar disponível para pessoas que nunca retribuíram. No momento em que você se torna raro, você se torna real aos olhos delas. Esse é o paradoxo. Quanto mais você dava, menos elas valorizavam. Mas no momento em que você se afastou, você se tornou inesquecível. Não porque implorou por atenção, mas porque parou de distribuí-la como se fosse um doce. E talvez você esteja se sentindo culpado agora. Talvez haja uma parte de você que ainda queira entrar em contato para esclarecer, para amenizar o silêncio. Isso é normal. Você é humano, você se importa, mas ouça, se importar não é o mesmo que perseguir. Você ainda pode se importar com alguém sem se destruir, tentando mantê-lo confortável. É disso que se trata essa fase da sua vida. Reconhecer que sua presença não é mais um serviço, é um padrão. E se eles não conseguem atendê-lo, não podem continuar recebendo. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas e se eles me esquecerem? E se seguirem em frente? Deixa eu te dizer uma coisa, com certeza absoluta. Ninguém esquece uma presença que trazia paz. Ninguém esquece a pessoa que os fez se sentir vistos, seguros e amados sem pedir nada em troca. Mas essa é a chave. Você não precisava correr atrás para ser memorável. Você era memorável por causa de como se apresentava. E agora você é ainda mais inesquecível por causa de como escolheu parar. Eles podem tentar agir como se não se importassem. Podem postar como se estivessem bem. Podem até fingir que nunca precisaram de você. Mas no momento em que ficam sozinhos, seu nome é alto, sua ausência é mais alta, e seu silêncio é o despertador que eles nunca pensaram que ouviriam. Então, não, você não está sendo frio, você está sendo claro, você não está sendo duro, você está sendo honesto consigo mesmo primeiro. Você não está punindo eles, você está preservando você mesmo. É isso que é. Autoestima na sua forma mais silenciosa e poderosa. Escreva isso nos comentários. Minha ausência tem valor. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você finalmente entendeu. Sua retirada não é vingança, é renascimento. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar por que seu silêncio se transforma em gravidade e porque quanto mais você se afasta, mais eles caem. Número 3. Ignorar não é fraqueza, é domínio sobre sua própria mente. Quem fica calmo quando os outros esperam o caos, detém o verdadeiro poder na sala. Vamos deixar uma coisa bem clara, pessoal. Ignorar alguém não é fraqueza, não é imaturidade emocional, não é mesquinhez, é poder. Não o tipo que grita e bate portas, mas o tipo que as fecha suavemente e as tranca para sempre. O tipo que não precisa de público para provar seu valor
É a declaração silenciosa que diz: não preciso vencer essa discussão, porque já conquistei minha paz. Veja, a maioria das pessoas não sabe o que fazer quando você não reage. Elas estão acostumadas a te provocar, a te irritar, a obter uma resposta, mesmo que seja confusa, porque qualquer reação, raiva, confusão, tristeza, ainda significa que elas são relevantes. Mas quando você não recua, quando não responde às mensagens, não liga, não aparece para se defender, é aí que a situação se inverte. É aí que você recupera seu poder sem levantar um dedo. Imagine o seguinte: você está em uma sala cheia de barulho, pessoas gritando, culpando, provocando você. Você sente aquele calor subindo no peito, a vontade de explodir, de se justificar, de ser ouvido, mas em vez disso, você sai. Não porque está com medo, não porque perdeu, mas porque a batalha não vale o seu fôlego. Isso não é desistir, é subir de nível, é dominar a mente. A maioria das pessoas acha que o silêncio é evasão, mas o silêncio, quando escolhido com consciência, é contenção, é precisão emocional. É saber que só porque alguém te convida para o caos, não significa que você tem que aceitar o convite. Você não precisa responder a todas as batidas na porta. Você não precisa dignificar cada insulto com sua energia. E quando você entende isso, você se torna inabalável. Você se torna o olho da tempestade, calmo, centrado, intocado, enquanto tudo ao seu redor gira. Eles podem te chamar de frio, podem dizer que você é distante. Mas, meus amigos, deixe-os falar, porque aqueles que dependem das suas reações para se sentirem poderosos sempre rotularão a sua paz como arrogância. E tudo bem, porque você não está mais vivendo para ser compreendido. Você está vivendo para não ser incomodado. É preciso muito mais força para ignorar do que para explodir. Qualquer um pode atacar. Qualquer um pode revidar. Isso é fácil. É primitivo. Mas respirar, fazer uma pausa, não dizer nada quando seu orgulho é tentado, isso é disciplina. Isso é controle. É isso que separa os escravos emocionais dos guerreiros emocionais. E sim, é difícil. É difícil ficar parado quando cada parte de você está gritando para dizer algo. É difícil ignorá-los quando eles sabem exatamente como provocar o seu antigo eu. Mas lembre-se disso. O seu antigo eu teria mordido a isca. O seu novo eu é quem está segurando a linha de pesca. Tem um motivo. Os sábios não discutem com tolos, porque mesmo em silêncio eles vencem. Você não precisa provar nada para ninguém que se alimenta de te entender mal. Deixe que eles entendam mal. Deixe que eles se perguntem. Deixe que eles fiquem com o silêncio. Você dominou esse desconforto. Eles sentem que isso não é seu fardo. É o eco de sua própria bagunça não resolvida, voltando para eles. E aqui está uma verdade que dói. Você, ignorando-os, dirá mais do que 1000 respostas perfeitamente elaboradas jamais poderiam dizer. Eles vão se lembrar do silêncio, porque as palavras desaparecem, mas a ausência da sua energia permanece. A sombra ensina. Então, quando você os ignora, não está fingindo que eles não importam. Está lembrando a si mesmo que você é mais importante. Você não está reprimindo seus sentimentos. Você está escolhendo onde e como expressá-los. Porque nem todos merecem um lugar na primeira fila para ver sua vulnerabilidade. Pessoal, não se trata de jogar jogos. Não se trata de negar amor. Trata-se de proteger sua paz, como se fosse sagrada, porque é. E quando alguém prova repetidamente que não a valoriza, você não o castiga com o silêncio. Você se abençoa com ele. Esse é o tipo de maturidade que assusta as pessoas, porque elas não podem discutir com a quietude, não podem manipular o que não se move, não podem culpar o que não revida. Sua calma se torna seu escudo. Seu silêncio se torna sua fortaleza. Escreva isso nos comentários agora mesmo.
Meu silêncio é força. Deixe que ele seja sua bandeira. Deixe que ele seja seu novo padrão. Não porque você tem medo, mas porque você é livre. E fique comigo, porque a seguir vamos revelar porque ignorá-los não os afasta, mas os atrai ainda mais. Você não persegue mais. Você atrai silenciosamente, poderosamente, sem se desculpar. Número 4. Quando você se afasta emocionalmente, eles começam a perseguir energicamente o que você se afasta com paz. Eles começam a correr atrás com pânico. Vamos falar sobre o momento em que tudo muda. No segundo em que você para de derramar, e eles começam a perceber que o copo nunca deveria se encher sozinho. Meus amigos, a energia emocional é como um ímã. Quanto mais você dá, mais eles puxam, mas inverte a corrente. Pare de dar. E de repente, eles se inclinam para frente. Eles ouvem com mais atenção. Eles sentem sua ausência como uma queda repentina na temperatura. Você não bateu a porta, não fez uma cena. Você apenas parou de aparecer com todo aquele fogo. E agora eles estão congelando no espaço que você costumava aquecer. Este é o momento em que eles pararam de considerar sua presença como algo garantido. Quando você era consistente, eles eram complacentes. Você perguntou como foi o dia deles e eles responderam com respostas de uma palavra. Você apareceu e eles mal perceberam. Você amou ruidosamente e eles responderam com silêncio. Mas agora que você ficou em silêncio, eles ouvem tudo o que nunca apreciaram. Esse é o paradoxo, não é? Você não mudou da noite para o dia. Você apenas se cansou. Cansou de tentar. Cansou de provar. Cansou de esticar suas emoções em conversas que pareciam mais interrogatórios. Você parou de perseguir, não porque parou de se importar, mas porque começou a observar. Observar quanto esforço você dedicava em comparação com o quanto recebia em troca. Observar quantas vezes você abria espaço para eles, enquanto eles não ofereciam nenhum para você. E quando você se afasta emocionalmente, não é vingança, é revelação. Revela quem realmente te valorizava e quem só valorizava o que você fazia por eles. Seu afastamento emocional expõe todas as dependências ocultas. Eles nunca foram fortes por conta própria. Eles estavam apoiados em suas vigas de suporte emocional o tempo todo. E agora que essas vigas se foram, eles estão lutando para se equilibrar. De repente, eles estão mandando mais mensagens. De repente, eles querem conversar. Perguntam se há algo errado. Eles agem confusos, como se seu distanciamento tivesse surgido do nada. Mas, no fundo, eles sabem. Eles sabem. A versão de você que eles davam como certa se foi. Eles conhecem aquele que ficava acordado até tarde ouvindo. Aquele que suavizava todos os conflitos. Aquele que dava espaço para suas tempestades. Essa versão não aparece mais sem ser convidada. Vamos ser sinceros. A maioria das pessoas não percebe o trabalho emocional que você faz até você se afastar. Você estava emocionalmente disponível quando eles precisavam. Isso é o que te tornava poderoso para eles, mas também é o que te tornava invisível. Eles esperavam isso, contavam com isso, e quando essa energia emocional desaparece, a realidade deles se fragmenta, porque agora eles têm que encarar a si mesmos. E isso, pessoal, é um confronto para o qual a maioria das pessoas não está preparada. Eles não estão atrás de você porque de repente passaram a te amar mais. Eles estão atrás do sentimento que perderam quando você parou de dar. Sua presença emocional fazia com que eles se sentissem importantes, desejados, no controle. Sua retirada ameaça essa ilusão. Você se tornou um espelho, e agora que esse espelho se foi, eles não conseguem mais se ver claramente. Aquele reflexo ao qual eles eram viciados não era amor, era ego. E seu silêncio mata de fome o ego deles como nada mais consegue. Mas deixe-me dizer uma coisa.
Você não se afastou para fazê-los perseguir. Você se afastou para respirar, para voltar a ser você mesmo, para reconstruir a versão de você que estava se perdendo no barulho da indiferença deles. E agora que você ficou quieto, eles estão prestando atenção, mas não estão ouvindo sua voz. Eles estão ouvindo sua própria consciência pela primeira vez. Essa é a verdadeira trilha sonora do seu silêncio. É isso que os assombra à noite. Não é só a sua ausência que eles estão sentindo, é a percepção de que a sua presença nunca foi garantida. E agora, cada mensagem que eles mandam, cada tentativa de se reconectar, é na verdade uma pergunta. Você ainda é a mesma pessoa que sempre esteve presente para mim? Ou finalmente aprendeu que merece alguém que também esteja presente para você? É aí que a dinâmica se inverte. Você não está buscando validação, não está implorando por esforço. Você está sentado em seu valor. E eles ficam atrás, buscando sombras de quem você costumava ser, enquanto o novo você fica parado, sem se incomodar, assistindo ao desenrolar do espetáculo. E sim, isso pode fazer você duvidar, porque quando eles começam a correr atrás, pode ser tentador. Talvez eles finalmente vejam o seu valor. Talvez as coisas possam mudar. Mas não confunda reação com percepção. As pessoas geralmente reagem quando estão perdendo o controle, não quando o coração delas está despertando. Espere pela consistência. Espere pela verdade. Espere pelo esforço que não expira no momento em que você retorna. Até lá, continue caminhando. Continue emocionalmente distante, não por amargura, mas por equilíbrio. Esta é a sua época de receber, não apenas de dar, de ser visto, não apenas de ver, de ser perseguido, não apenas de proporcionar conforto. Porque se alguém só te valoriza quando você se afasta, essa pessoa nunca te valorizou. Ela valorizou o que você lhe deu acesso. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Minha paz é magnética. Diga isso em voz alta. Diga com orgulho. Mostre ao mundo que você não precisa perseguir para ser poderoso. Você não precisa explicar para ser compreendido. Você só precisa se afastar com elegância e deixar que o silêncio mostre tudo a eles. Suas palavras não vão mais ficar comigo. O que vem a seguir vai revelar a verdadeira razão pela qual eles não sentem sua falta. Eles sentem falta da versão deles mesmos que só sentiam na sua luz. Número 5. A maioria das pessoas não sente sua falta. Elas sentem falta do sentimento que você lhes deu. Elas não lamentam sua presença. Elas lamentam a paz, o poder e o reflexo que perderam quando você partiu. Vamos ser brutalmente honestos, pessoal. A maioria das pessoas não sente sua falta. Elas sentem falta da maneira como se sentiam perto de você, do conforto, da validação, da admiração. Você derramou isso nelas como se fosse um direito delas. Você deu a elas um sentimento que elas não conseguiam encontrar sozinhas. E elas ficaram viciadas não no seu amor, mas na versão delas mesmas que só ganhava vida na sua luz. Você não era apenas uma pessoa para elas. Você era uma experiência emocional, um lugar seguro, uma dose de dopamina. E no momento em que você para de alimentar essa experiência, a abstinência começa. Eles não estão mandando mensagens porque de repente perceberam o seu valor. Eles estão entrando em contato porque agora se sentem desconfortáveis com o próprio silêncio. Porque você era quem os fazia se sentir mais, quando na verdade eles estavam te dando menos. Você já acendeu uma vela em um quarto escuro? É bom, né? Um brilho suave, um calor tranquilo. Mas imagina se essa vela desaparecesse. No meio da conversa, simplesmente sumisse. Agora, o mesmo quarto parece frio, estranho, talvez até ameaçador. As sombras se alongam, o silêncio fica mais alto. É isso que acontece quando você vai embora. Eles não sentem falta da cera ou do pavio. Eles sentem falta da luz. E essa luz era você. Mas aqui está a mentira.
A gente acredita que se alguém volta depois que a gente se afasta, isso significa que essa pessoa mudou, que se importa, que agora nos vê de forma diferente. Mas não, meus amigos. Muitas vezes eles não estão voltando para se redimir. Eles estão voltando para se aliviar, para se livrar do desconforto emocional. Eles não sabem como lidar sem você. Eles não estão atrás da sua alma. Eles estão atrás da sensação que a sua alma lhes proporcionava. E se você não tomar cuidado, vai confundir essa busca com amor. Eles vão dizer a si mesmos que você era dramático, que exagerava, que agora está distante sem motivo. Mas isso não é verdade. E no fundo, eles sabem disso. Você nunca foi aquele que pedia demais. Você era aquele que dava demais e pedia apenas o suficiente em troca para se sentir visto. Você era aquele que derramava de um lugar que eles nunca tentaram entender. E agora que a torneira está fechada, eles estão percebendo o quão seco seu próprio poço realmente é. Não é que eles não tenham acesso ao amor, é que eles não sabem como sustentá-lo sem extraí-lo de você. Você era o gerador emocional deles. E agora que você ficou quieto, agora que você parou de rir do interesse parcial deles, parou de responder às mensagens esparsas deles, parou de iniciar aquelas conversas tarde da noite, eles estão desorientados. Eles estão se perguntando quando você ficou tão frio. Mas você não ficou frio, meus amigos. Você apenas parou de se queimar para mantê-los aquecidos. E essa é a diferença. Você não foi embora com ódio no coração. Você foi embora porque seu coração estava cansado de ser o único a dar vida a algo unilateral. Você foi embora porque percebeu que o amor sem equilíbrio se torna servidão. E você nunca foi feito para ser a muleta emocional de alguém. Você foi feito para caminhar ao lado de alguém, não para carregá-lo. Então agora eles estão sentindo sua falta, ou pelo menos é o que parece. Mas eles não estão sentindo falta das partes de você que sangraram por eles. Eles estão sentindo falta da facilidade, do acesso, do suprimento, da atenção que vinha sem esforço, do amor que não pedia nada em troca, da paz que eles não mereciam, mas sempre recebiam. É disso que eles sentem falta, e é exatamente por isso que não merecem ter isso de volta. Deixe-os lidar com sua confusão. Deixe-os girar no silêncio que você costumava sentir. Deixe-os aprender que a energia emocional não é uma torneira que eles podem abrir e fechar quando lhes convém. Você não é um sentimento sob demanda. Você não é uma sessão de terapia disfarçada de parceiro. Você não é uma bateria para a fragilidade deles. Você é uma fonte de energia completa. E se eles não conseguiam ver isso enquanto você dava sem parar, eles não merecem se beneficiar da sua luz, agora que você a recuperou. Este é o seu despertar. Este é o capítulo em que você para de confundir ser necessário com ser amado. É aqui que você se eleva ao seu valor, não porque alguém aplaudiu você, mas porque você aplaudiu a si mesmo. É aqui que você finalmente entende que a pessoa que consegue ir embora em silêncio, sem amargura, sem caos, apenas com graça, essa pessoa detém todo o poder. E essa pessoa é você. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu dei o sentimento, não o vício. Deixe que eles saibam. Deixe que você saiba. Deixe que o mundo saiba que seu silêncio não é crueldade, é finalmente clareza. E fique comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre como sua ausência não é punição, é precisão. E por quê? A distância que você escolheu é a distância que ensina. Número 6. Nem toda. Distância é punição. Algumas distâncias são precisão. Às vezes, a melhor maneira de falar a sua verdade é não dizer nada e ir embora com a sua paz intacta. Vamos quebrar um paradigma aqui e agora. Distância nem sempre significa punição. Nem sempre é sobre cortar relações com as pessoas. Às vezes, é sobre cortar o barulho para que você possa finalmente ouvir os seus próprios pensamentos.
Às vezes, não é raiva ou vingança. É refinamento, é clareza. É a coisa mais honesta que você pode fazer quando a energia de alguém não combina mais com a sua paz. Veja bem, pessoal, fomos ensinados a equiparar proximidade com amor. Que, se você se importa, você fica, você responde a mensagem, você tenta de novo, você explica, você se adapta, você cede. Mas o amor verdadeiro, o poder verdadeiro, nem sempre significa ficar na sala. Às vezes, significa sair sem bater a porta. Não se trata de ser cruel, mas de ser consciente. Quando você escolhe a distância, não está tentando magoar a pessoa, mas protegendo a si mesmo. Não é punição, é precisão. É a remoção cuidadosa da sua presença de lugares que constantemente diluíam o seu valor. É a percepção silenciosa de que você tem se diminuído para permanecer conectado. E agora, finalmente, você está escolhendo se expandir, mesmo que isso signifique se expandir sozinho. E esse tipo de distância? Ah, eles sentem. Não importa o quanto eles ajam de forma tranquila, não importa se eles sumiram primeiro ou agiram com indiferença. No momento em que você para de se esforçar, no momento em que sua energia se retira, não por rancor, mas por respeito próprio, isso causa um impacto diferente. Você não está mais respondendo à inconsistência deles. Você está respondendo à sua própria voz interior, que vem sussurrando há muito tempo. Você merece mais do que isso. Não é barulhento, não é confuso, não é mesquinho, é cirúrgico. É a remoção precisa da sua disponibilidade emocional de um espaço que só a drenava. E esse silêncio, essa lacuna que você cria, ecoa. Eles podem não demonstrar isso imediatamente. Alguns até vão redobrar o distanciamento. Mas, no fundo, eles estão se perguntando quando você parou de se importar. Eles estão tentando descobrir o que deu errado. Eles não estão acostumados com a sua calma sendo uma decisão. Eles estão acostumados com isso sendo o seu padrão. Mas é aí que a mudança acontece. Você não está mais reagindo. Você está refinando. Você não está jogando. Você está reescrevendo as regras. E a primeira nova regra, o acesso, é conquistada. Agora, seu tempo, sua atenção, sua gentileza não são mais distribuídos como doces para qualquer um que apareça com charme, mas sem consistência. E olha, eu sei que não é fácil. A distância parece antinatural quando você é alguém que sempre quis proximidade, quando sua linguagem do amor é a conexão, quando você passou a vida inteira garantindo que as outras pessoas se sentissem seguras, ouvidas, amadas. Mas agora é a sua vez de se sentir seguro dentro dos seus próprios limites. Agora é a sua vez de ser ouvido por você mesmo. Agora é a sua vez de amar de uma forma que não custe tudo para você. E é isso que significa precisão. Não se trata de se isolar. Trata-se de se elevar. Não se trata de cortar as pessoas ao primeiro erro. Trata-se de se afastar quando o padrão se torna a prova. Quando a inconsistência começa a soar como desrespeito. Quando a atenção que eles dão só vem depois do seu silêncio. Isso não é amor. Isso é conveniência. Isso não é intimidade. Isso é gerenciamento do ego. Você merece mais do que isso. Você merece ser escolhido, não perseguido. Você merece consistência, não confusão. Você merece se sentir desejado, não apenas útil. E quando alguém mostra o contrário, seu silêncio se torna seu escudo. Sua distância se torna sua declaração não de ódio, não de guerra, mas de valor. E algumas pessoas vão levar sua distância para o lado pessoal. Elas vão dizer: você mudou, está agindo diferente, está frio. Deixe-os falar, porque eles nunca te entenderam. Eles só entenderam a versão de você que lhes servia. E agora essa versão está aposentada. Essa versão acabou. Eles dirão: você está sendo dramático, que deveria ter apenas conversado sobre isso. Mas como conversar com alguém que só ouve quando seu silêncio se torna desconfortável? Como explicar sua dor,
a alguém que nunca a reconheceu, até que ela saísse pela porta. Você não explica. Essa é a resposta. Você para de explicar e começa a escolher. Você para de agir e começa a preservar. Você para de esperar e começa a se curar. É isso que essa distância significa. Não é evasão, não é atitude, mas alinhamento. Você está se alinhando com o seu valor agora. Você está se alinhando com a sua paz agora. E quem não consegue te encontrar lá? Essas pessoas nunca foram destinadas a percorrer toda a distância com você de qualquer maneira. Então, escreva isso nos comentários. Minha distância é clareza. Diga isso com convicção. Deixe o mundo saber que você não está mais disponível para amor unilateral, atenção inconsistente ou esforços pela metade. Fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar na história. Eles começam a escrever em suas cabeças, no momento em que você fica em silêncio, como seu silêncio se torna a narrativa. Eles não conseguem parar de repetir o número 7. Eles vão reescrever a narrativa, mas seu silêncio é a verdadeira história. Deixe que eles contem a versão deles. Você não precisa se defender quando seu silêncio já disse a verdade. Aqui está algo que ninguém te avisa. Quando você finalmente parar de explicar, quando você finalmente ficar em silêncio e escolher a paz em vez de provar, eles vão começar a reescrever a história. Eles vão virar o jogo na cabeça deles, talvez até em público. De repente, você é quem mudou. Você é quem se afastou sem motivo. Você é quem está agindo de forma estranha. Mas, meus amigos, não deixem isso abalar vocês. Deixem que eles criem a ficção. Deixem que eles atuem. Porque a verdade, a história real, não está mais sendo escrita em palavras. Está escrita no seu silêncio. As pessoas que nunca ouvem verdadeiramente a sua voz, nunca entenderão a mensagem no seu silêncio. E tudo bem. Esse não é um fardo que vocês precisam carregar. Não é uma batalha que vocês precisam lutar. Veja bem, eles não se importavam com a verdade quando ela era suave e falada. Então, agora eles terão que conviver com ela quando estiver fria e não for dita. Porque no momento em que vocês pararam de aparecer, eles perderam seu enredo favorito. Aquele em que vocês eram sempre os que tentavam. Veja bem, pessoal, o silêncio não é vazio. É um espelho. E quando você segura esse espelho sem dizer uma palavra, as pessoas se veem claramente, muitas vezes pela primeira vez. E você sabe o que acontece quando as pessoas se deparam com seu próprio reflexo. Elas recuam, culpam, projetam. É mais fácil dizer: você sumiu, mudou, desistiu, do que admitir que ignoraram os sinais, evitaram as conversas e subestimaram seu ponto de ruptura. Mas não tente corrigi-las. Não volte só para esclarecer. Isso não é mais sua função. Você superou a necessidade de ser compreendido por aqueles que só te ouvem quando você está se quebrando. Você não está aqui para defender seu silêncio. Você está aqui para honrá-lo. Você não está aqui para provar seu valor. Você está aqui para incorporá-lo. Deixe que eles se perguntem. Deixe-os repetir sua última mensagem, centenas de vezes, tentando decifrar o que deu errado. Deixe-os percorrer sua página, pensando que você está enviando sinais enigmáticos. Deixe-os juntar as peças da versão de você que eles lembram com a versão de você que eles perderam. Isso não é crueldade. É o que acontece quando alguém não tem mais acesso privilegiado à sua energia. E o que eles não conseguem acessar, eles tentam explicar. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Eles sabem a verdade. No fundo, eles sabem exatamente o que aconteceu. Eles simplesmente nunca pensaram que você seria aquele que pararia de dançar ao ritmo deles. Eles nunca imaginaram que você seria aquele que ficaria em silêncio, se distanciaria, iria embora sem olhar para trás. Porque eles estavam tão acostumados com a sua suavidade que nunca se prepararam para a sua força.
E agora que você ficou em silêncio, eles não sabem o que fazer com isso. Eles não sabem como lidar com a versão de si mesmos que não tem a sua segurança para se apoiar. Eles não sabem como existir em um mundo onde você não lhes dá a confirmação diária de que eles ainda são importantes. E, em vez de enfrentar esse vazio interno, eles vão reescrever o roteiro. Você era difícil. Você era demais. Você nunca foi realmente leal. Deixa eles. Todo vilão precisa de uma máscara para se esconder, mas você não precisa bancar o herói ou o vilão. Só precisa sair com elegância. Porque o silêncio, quando vem de um lugar de autoestima, não grita por atenção. Ele a comanda. Ele não implora para ser entendido. Ele força a introspecção. Não é passivo, é poderoso. E quanto mais eles tentam preencher as lacunas com suposições, mais expõem sua própria culpa, sua própria insegurança, seu próprio papel no desfecho. Você não é frio. Você é calmo. Você não é distante. Você é decidido. Você não desapareceu. Você evoluiu. E agora sua ausência fala de maneiras que sua presença nunca poderia. Você não precisa mais estar na sala para mudar a energia. Você é o impacto que permanece. Você é a lição que eles nunca pensaram que teriam que aprender. Então, não defenda seu silêncio. Deixe-o permanecer. Deixe-o ecoar. Deixe-o fazer o que suas palavras nunca puderam fazer. Ser respeitado. Escreva isso nos comentários. Meu silêncio é minha história. Deixe que eles leiam. Deixe que seja conhecido. Você não deve a ninguém uma performance para provar que se importava. Você apareceu. Você deu. Você tentou. E agora você está escolhendo a paz. Não porque perdeu, mas porque finalmente percebeu que estava dando o melhor de si para pessoas que só apareciam nas partes convenientes. E se você chegou até aqui, se esta mensagem atingiu seu peito como uma verdade que você já sabia, mas precisava ouvir, então clique no botão curtir. Inscreva-se, junte-se ao grupo de pessoas que estão cansadas de explicar, cansadas de dar e prontas para recomeçar a viver. Este capítulo está encerrado, não com amargura, mas com clareza. Deixe seu silêncio falar. Deixe-o ecoar. Deixe-o libertá-lo.